Família Resenha Verde e Branco, que o Verdão vem jogando muita bola, mostrando variação tática, mostrando triangulação, entrosamento, evoluindo a cada partida, é um fato que não tem como se negar, né? E o que também não tem como negar é que tudo isso aconteceu após a saída de uma das maiores revelações que já pintaram, né, na base do Palmeiras, que subiu para o profissional com muita expectativa, um jogador muito talentoso, mas que antes da gente falar sobre esse jogador, eu peço humildemente o like de vocês, se inscreva aí no nosso canal, para que o Resenha Verde e Branco possa alçar voos ainda maiores, né? Bom, a gente sabe que o Estevão é um jogador diferenciado. Esse vídeo também não tem o intuito de depreciar o jogador, né? Sabemos que é um jogador jovem, apenas 18 anos, uma cria da base do nosso Verdão que rendeu frutos, né? Esportivo e financeiro para o clube, né, cara? Mas não rendeu o que foi esperado, né? A expectativa que foi posta em cima dele, creio eu que não se converteu dentro de campo da maneira que todos esperavam, né? Estevão é um jogador diferenciado, né, cara? Tem o X1, tem o drible, quebra a linha. É um jogador que chama atenção quando você vê o jogador, né, cara? Mas eu acho que ele se tornou, né? Se tornou não, porque ainda é um jogador jovem, mas ele era um jogador individualista, né? Um jogador que às vezes era um pouco fominha, um jogador que não fazia a escolha certa, né? Às vezes segurava demais, tentava um drible a mais, né? E na minha opinião, eu acho que o Estevão fazia o time ficar muito pragmático. O Palmeiras era um time previsível, né? Que não tinha muitas jogadas, triangulações, não jogava pelo meio, era um time que jogava absolutamente, na maioria das vezes, pelas pontas, né? E mais pelo lado do Estevão, o lado esquerdo e o meio do Palmeiras era praticamente morto, porque quando você tem um jogador talentoso, consequentemente você vai dar a bola nele, né? E isso eu acho que prejudicou um pouco o Palmeiras, né, cara? O Palmeiras ficou limitado ali, né? Os times entenderam como que fazia para marcar o Palmeiras. Os times entenderam que o jogo do Palmeiras era só no Estevão, né, cara? E eu acho que essa insistência nessa jogada diminuiu o brilho dos outros jogadores da equipe, né, cara? Muita gente achava que quando o Estevão fosse embora, o Palmeiras ia sofrer demais, né? Ele que não conseguiu brilhar em jogos grandes, né, cara? Não conseguiu fazer gols em clássicos, conseguiu fazer aquele gol do Chelsea, né? Contra o Chelsea, que foi um empate, um golaço ali. Foi, na minha opinião, o único gol que ele fez de peso, né? O único gol que foi um gol importante, né? Com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que ele ficou devendo, cara. Eu acho que ele ficou devendo em jogos grandes, em clássicos. Em vezes que ele poderia ter dado um passe, colocado um companheiro para fazer, em condições melhores para fazer um gol, né, cara? E ele saiu, foi vendido, foi bem vendido para o Chelsea, né? E foi aí que eu acho que o Palmeiras renasceu, que o Palmeiras encontrou alternativas, né? Abel Ferreira mais uma vez conseguiu encaixar o time, né? Chegou o Andrés Pereira também, que deu qualidade na equipe, chegaram reforços também, a gente não pode tirar esse ponto, né? Mas você vê que hoje o Palmeiras é um time muito coletivo, hoje o Palmeiras não tem uma só estrela. Por mais que Flaco Lopes e Vitor Roque vêm jogando uma barbaridade na frente, você vê que o Palmeiras tem jogada, tem triangulação, não é só dois jogadores ou um que faz gol, sempre tem essa diversidade, né? Então eu acho que esse esquema potencializou o time do Palmeiras, né, cara? Você vê que hoje o Palmeiras é um time vistoso, é um time que encanta com o seu futebol, né? Então eu acho que a saída do Estevão, cara, foi muito boa pro time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras encontrou alternativas, o Palmeiras começou a jogar melhor, o Palmeiras parou com aquela individualidade. Hoje você vê que um companheiro quer servir o outro, né? Você vê que o elenco tá unido, tá fechado em busca do objetivo, né? Então eu acho que por mais que o Palmeiras tenha qualificado o seu elenco, né? Eu acho que a saída do Estevão foi primordial para o Abel pensar no elenco, pensar no time, pensar no todo, né? E quando você pensa no todo, o individual aparece. E é o que está acontecendo. Muitos jogadores sobressaindo, né? Com a sua qualidade, com a sua técnica, porque
eu acho que não existe mais aquela vaidade, aquela coisa de prender bola, aquela coisa de dar um toque a mais. Então, cara, para mim o Estevão não faz falta no elenco atual do Palmeiras. Eu tinha essa dúvida, né, antes dele sair, se ele faria falta ou não. Então eu acho que o Estevão é um talento, como a gente disse, que pode ainda deslanchar, dar muitos frutos para o futebol brasileiro e também lá na Europa. Mas no Palmeiras, eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar, né? Muito se comparou com o Endrick, que foi um jogador que barbarizou nos clássicos, nos jogos grandes, né? E eu acho que era isso que o torcedor esperava do Estevão, né? Mas infelizmente não veio. Mas é um jogador que ainda tem muito a evoluir, é novo, né? Pode ainda chegar nesse ápice, né? Pode ir crescendo ao longo dos anos. Mas uma coisa, na minha opinião, é fato, que desde a saída do Estevão, o Palmeiras achou alternativas, o Palmeiras se tornou um time mais vistoso, um time mais coletivo, e que, na minha opinião, vem jogando muito melhor dessa forma do que quando jogava com o Estevão e tinha apenas uma jogada. Queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse tema. Vocês gostariam de ter o Estevão nesse elenco do Palmeiras que vem muito bem? Ou vocês acham também que é um jogador que não faz falta no nosso elenco? A gente agradece por tudo que ele fez, pelo retorno financeiro que deu também, mas que no Palmeiras é um jogador que não deixou muitas saudades. Deixa a opinião de vocês, é uma opinião impopular minha, né? Que a gente sabe que o Estevão é um jogador muito querido, mas eu pensei nisso e resolvi compartilhar essa ideia com vocês. E se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda muito o Resenha Verde e Branco. Tamo junto.